Bem-vindo aqui! Hoje chegamos ao nosso vídeo de análise de cenários número 21, que a gente aborda interpretações que vai desde o cenário macro até aqueles mais localizados que estão diretamente ligados às próprias empresas. No caso, hoje, ele tem um lado que é educacional e um lado que é análise de papéis, onde nós vamos abordar a entrevista dada pelo CFO do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, para a Exame Invest. E com isso, podemos concluir a respeito das expectativas para o exercício de 2022 e talvez tirar alguma coisa que a gente possa imaginar do banco num prazo um pouco mais extenso. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal que considere a sua inscrição. No final do vídeo, acompanhe até o final porque é muito importante o que é dito pelo CFO do Banrisul, já que o banco, pelo que é tratado na entrevista, é um dos queridos da comunidade de investimentos. E deixe lá no final o seu like, se entendeu o seu dislike, faça seu comentário, a sua pergunta para que a gente possa trazer informações mais consistentes aqui para o canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. No vídeo que eu vou aqui apresentar para vocês, ele está com aceleração na sua rodagem, então pode ser que alguma coisa se torne incompreensível, mas eu já assisti ele várias vezes, eu vou tentar fazer alguns comentários que eu possa entender como significativos, no mais eu acredito que o próprio CFO da companhia deixou claro, em especial naquilo que interessa aos acionistas. Então vamos de pronto ao nosso vídeo. E vamos analisar aqui no canal da Exame Invest mais uma das empresas que são as mais procuradas por vocês internautas. A gente sabe que vocês clicam bastante nas matérias sobre esse banco, né, um dos bancos que é os queridinhos dos investidores na Bolsa de Valores de São Paulo. Está com resultados interessantes, né, no ano passado. Estamos falando do Banrisul, né, banco gaúcho, né, banco orgulhosamente gaúcho, diria. Eu aqui até quero abrir um parênteses porque eu não sabia que ele era um dos mais queridos aí do pessoal do investimento. Isso aqui até é algo surpreendente para mim, eu não achei que tivesse nesse patamar aí. Mas vamos em frente. Né? O Marcos Tappen, que é CFO do Banrisul, aqui conosco na Exame Invest. Muito bem-vindo, Marcos, é um prazer ter conosco. Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço em nome do Banrisul o convite. Perfeito. Vamos lá, Marcos, vamos falar de números, então, que são mais neutros, né? Números são mais tranquilos. O Banrisul teve um lucro líquido que teve uma alta de 30,4% em 2021, foi para quase R$1 bilhão, 948,5 milhões de reais. No quarto tri, o lucro líquido foi de 247,8 milhões, uma alta de 6,3% em relação ao mesmo trimestre de 2020, uma alta de quase 60% em relação ao terceiro tri, 58,2%, né? O lucro líquido ajustado também cresceu 20,1% no quarto tri, em relação ao mesmo período de 2020, e 50,5% em relação ao terceiro trimestre. Marcos, eu acho que, começando pelo lucro, né? Resultado muito bom, obrigado, me parece dizer, né? Nada mal, resultado bem em linha, né, com o setor financeiro, quase todos. Vamos lembrar aqui que a gente já falou aqui no canal. Já há muitos anos que o Banrisul ele não consegue sair desse patamar aí. Ele chegou no seu lucro líquido máximo 1 bilhão e 100 milhões e ele, na verdade, até ele tem uma queda, se a gente considerar os últimos 5 anos, tem um decréscimo, do ponto de vista, um decréscimo médio composto. E você pode observar que nós computamos desde o ano de 2017 até 2021 e até estabelecemos aqui, você já viu no vídeo que nós lançamos, uma expectativa do lucro líquido do banco para o exercício de 2022. Mas o que importa aqui é que você veja que a receita líquida caiu 7% nos últimos 5 anos, em média por ano, e 2,49% no lucro líquido, em média por ano. Mas vamos seguir o vídeo. Os bancos também tiveram resultados positivos, mas me parece um pouco mais expressivo esse do Banrisul em relação a outros bancos, né? Como foi esse resultado? Como foi possível obter esse resultado? Quais foram as decisões que deram esses bons números para o Banrisul? Perfeito, Carlos. Acho que, antes de tratar do lucro em si, eu gostaria de fazer uma retrospectiva muito rápida do que foi o ano de 2021, porque acho que ali está a grande resposta para o desempenho do banco, e a chave é dividir o ano em dois, o primeiro e o segundo semestre. O primeiro semestre ainda com uma pandemia ainda mais forte, a segunda ou terceira onda, como queira chamar, afetando muito ao longo, sobretudo a partir de março, abril, maio, uma limitação de circulação de pessoas, inclusive de funcionamento a pleno do setor bancário, das nossas agências. Isso afetou, sim, quando a gente olha o nosso desempenho. E aí, dividido bem os semestres, isso fica muito claro. A partir do segundo semestre, com a melhoria dos índices da pandemia, com o reforço, todos os índices de vacinação, a gente tem uma situação mais próxima de uma normalidade e o desempenho do banco também indo a reboque. E aí, no nosso caso, 2 semestres muito diferentes, principalmente no nosso principal produto, que é o crédito, né? A gente tem, quando compara o primeiro e o segundo, tem o primeiro semestre onde a nossa carteira ela não cresce, pelo contrário, ela cai, em termos anualizados, um pouco mais de 5%. Se a gente pegar o segundo semestre, o desempenho é
totalmente o oposto. Ela tem um crescimento de 25,5% em termos analisados, o que, de alguma forma, acho que explica essa melhoria, esse crescimento. Ao mesmo tempo, tem uma confiança maior na recuperação da economia, tem um cenário um pouco melhor no segundo semestre e nós estimulamos as nossas equipes comerciais, inclusive mudamos alguns incentivos comerciais para reforçar o apetite das equipes de venda, e isso se traduz muito, claro, no desempenho da carteira, bem como o que a gente está projetando para o ano de 2022, que é um pouquinho acima, principalmente quando a gente fala de crédito, do que a média do setor bancário está trabalhando. Então, só para pegar esse gancho daquilo que você falou, Marcos, para salientar um pouco mais, todo esse contexto, né, vamos dizer assim, agridoce nesse ano de 2021, no final das contas, deu a possibilidade para o banco elevar o seu lucro, mas ao mesmo tempo, se a gente analisa a margem financeira, né, foi de 1,17 bilhão no quarto TRI, quando tinha sido um pouco maior no quarto TRI do ano de 2020, né, foi 1,4 em 2020. Então, diminuiu a margem financeira e diminuiu também o retorno sobre o patrimônio líquido médio, né, 11,6%, uma queda de 4,2 pontos percentuais em relação ao quarto TRI de 2020. Então, ao mesmo tempo, desculpa, só para terminar, as despesas de provisão para perdas de crédito diminuíram 61,2% em relação ao mesmo período. Então, vamos dizer assim, a rentabilidade diminuiu, mas vocês diminuíram também as PDDs e isso acabou impactando os resultados? Foi mais ou menos isso? Bom, acho que quando a gente pega o corte trimestral, eventualmente pode ter alguma oscilação de eventos mais pontuais. Mas se a gente abre o ano como um todo, a margem realmente passa por uma compressão já esperada pelo aumento da Selic, né? Vamos lembrar que o Banrisul tem uma estrutura como quase a totalidade dos bancos brasileiros de captação atrelada ao CDI. A gente, inclusive, tem uma vantagem comparativa, competitiva, como queiram chamar, sobre os demais bancos, que é uma base muito forte de clientes pessoas físicas na nossa carteira de captação. Cerca de 70% da nossa captação estão nas pessoas físicas e é diretamente com o Banrisul. Isso se pegar, por exemplo, o nosso principal produto, que é o depósito a prazo, os CDBs, ele tem uma taxa média, um custo médio para o banco menor que 90% do CDI. Aqui eu vou fazer um comentário, porque veja que, claro, essa também é a essência do banco, mas justamente está nas suas carteiras de crédito. Então, quando você for analisar o banco, e eu vou fazer aqui com frequência no canal, principalmente quando nós formos analisar trimestre a trimestre, o olhar que a gente dá com toda essa acuracidade a respeito justamente da carteira de crédito do banco. E você, que é investidor ou que queira entrar no banco, preste bem atenção justamente enquanto cresce essa carteira, porque é justamente daí que vem a principal receita do banco. E até interessante aqui ver que as despesas administrativas do banco elas vêm diminuindo, mas acontece que a gente tem que entender que nos últimos 2 anos o banco teve um programa de demissão voluntária incentivado. Então isso aí impactou na PMSO, que é justamente o composto de todas as despesas do banco. Mas, por outro lado, depois talvez a gente consiga enxergar aqui no vídeo, o índice de eficiência do banco, um dos piores do mercado. Que nos dá uma excelente fonte de funding, uma fonte de funding que é consistente, isso inclusive nos períodos de crise vem se mostrando mais resiliente, crescendo ainda mais forte. Só que com o aumento dos juros e esse custo indexado ao Selic, eu tenho um natural aumento de custo que não é imediatamente percebido na nossa receita, dado que boa parcela da nossa carteira ela é pré-fixada. Então, a parcela do consignado, principalmente, que é um produto muito relevante do banco, ela precisa ainda de um ritmo de nova originação, de novos créditos, para já perceber esse aumento de juros aí do lado do ativo. Então, o que acontece aqui é que durante o ano, principalmente de 2021, saltou de 2%, isso que está dizendo na Selic, e foi lá para perto dos 10%. Estou falando só do ano de 2021. Então, com isso, o banco ele fez créditos que estavam atrelados a esse valor da Selic. Como ela subiu demais, o impacto dos novos créditos só virão no decorrer do tempo, em especial do ano de 2022, e talvez por isso a gente possa... Claro que isso aí faz uma redução no spread entre o que ele capta, por um lado, principalmente das pessoas físicas, e por outro lado, que no caso de pessoas físicas, a gente está falando ali de poupança, aplicação em CDB, aplicações em outros produtos do banco, e depois como ele faz o empréstimo lá do outro lado, na outra ponta. Então, até que isso se regule por conta dessa disparada da Selic, veja como é importante a gente às vezes estar atento a esses patamares, justamente porque ela tenta ir para e passo com o índice inflacionário, justamente para fazer a contenção do índice inflacionário. Isso significa que o banco existe uma possibilidade consistente de que talvez no ano de 2022 nos surpreenda do ponto de vista do seu tanto da sua receita quanto do seu lucro líquido. Vamos continuar aqui o CFO. Isso a gente vem colocando claro para o mercado, afetou 2021, deve afetar principalmente o primeiro trimestre de 2022, e a gente imagina ao longo do segundo TRI e muito possivelmente ao longo do segundo semestre de 2022, uma margem crescente, retomando o nível normal de margem financeira do Banrisul, que é muito próximo com o restante da indústria, às vezes até um pouquinho acima, né, da característica. Então essa é uma compressão de margem que é de curto prazo, que é normal, ainda mais quando a gente pega um aumento de juros de 2 para 9,25, podendo chegar a 12,25 nesse ano. Em poucos meses.
mais. E a PDD, se a gente for comparar com o ano passado, tu tens uma redução. Então, ela na média, ela favorece. O terceiro TRI, ela foi um pouco mais alta. Por isso, essa redução, quando a gente olha terceiro quanto o quarto TRI, tem uma queda tão grande. Mas, na média, o quarto trimestre foi exatamente a média do trimestral do ano de 2020. Perfeito. Antes de entrar nessa questão da Selic, porque eu queria entender um pouco melhor a estratégia do banco nesse contexto, né, de Selic que passou, como você falou, em 2% em 2020 para 9,25% no final de 21 e agora está indo para 12, né, 22. Então, em menos de 16 meses, vamos ter uma Selic que vai aumentar 10 pontos base. Né? Então, vamos, antes de entrar na Selic, quanto isso vai afetar o banco, eu queria só terminar esse papo sobre os PTTs. Como você falou, vocês diminuíram, né, do terceiro para o quarto, de forma consistente, em mais de 60% das provisões para dívidas duvidosas. Mas por que isso? No sentido, vocês estão mais confiantes sobre a economia como um todo, a inadimplência não foi tão alta como esperado. Quais são as razões que levaram o Banrisul a ter essa atitude, né, de diminuir as provisões colocadas de lado para fazer frente a eventuais inadimplências? Na realidade, a gente também comentou isso aqui no vídeo, não é só uma questão de otimismo. O banco também ele fez um outro caminho tecnológico justamente para que os seus empréstimos sejam a concessão desses empréstimos sejam muito melhor avaliados, como, por exemplo, acontece com o Banco do Brasil, que ele faz justamente essa composição para fazer a redução do risco justamente de quem vai fazer o pagamento dos créditos que são concedidos. Em especial, aqui a gente pode até citar que, como ele foi dito, é de pessoas físicas, existe a possibilidade de que a grande maioria seja justamente de funcionários públicos, já que o Banrisul detém a folha do Estado do Rio Grande do Sul e também de outros municípios, e esses são bons pagadores dos empréstimos que são concedidos. Mas vamos ver a posição do CFO. Um excelente ponto. A gente vem com índices de inadimplência pouco acima de 2%, 2,1%, que no histórico do Banrisul é o nosso menor nível trimestral, quando pega o índice para 90 dias. Isso é a consequência de uma gestão de risco, modelos de riscos cada vez mais apurados, mas também pelo mix de carteira mais defensivo, tanto no crédito consignado, crédito rural, as linhas para pessoas físicas com a garantia do fundo garantidor FGI ou mesmo crédito imobiliário, que estão nos gerando novas safras de crédito com cada vez mais qualidade. E acho que é um índice interessante quando a gente pega a nossa distribuição de carteira por risco. No final do ano passado, ela estava um pouco abaixo de 90%, que se chama de crédito normal, que é de duplo A até C, quando busca a classificação do Banco Central. Hoje essa carteira ela já está em 92%, ou seja, a gente está originando novos créditos, numa velocidade mais rápida e créditos com qualidade ainda melhor que se tinha na carteira. Acho que a maior explicação está aí. Perfeito. Mas um outro ponto. Então, interessante, o banco está fazendo as concessões de empréstimos e a qualidade do produto é boa, mas também a qualidade do pagador é boa. Isso aí dá uma base mais consistente, né, para nós que somos investidores, na hora de poder contar no retorno justamente desses empréstimos que são concedidos, vindo pelo outro lado como aumento do lucro líquido e retorno para nós quanto proventos. Também é importante ressaltar, hoje o nosso índice de cobertura, que a gente chama de provisão, ele está acima de 300%, que ele é ainda acima do que os principais bancos de varejo têm como métrica, né? Que a gente considera muito confortável para seguir esse movimento de crédito. Perfeito. Falando de crédito, né? E do ponto de vista, então, do que é dito agora, enquanto o percentual do Banrisul está acima de 300%, está em 310%, a média do sistema financeiro brasileiro está em torno de 225%, então está bem consistente. Como você falou, crédito em atraso a mais de 90 dias diminuíram 2,4%, né, no quarto TRI e 0,6% em relação ao terceiro trimestre, então tem uma redução da inadimplência. Mas a gente está vendo uma Selic subindo. E um dos efeitos perversos da Selic, quando sobe, né, além do crédito ficar mais caro, fica difícil para muita gente pagar esse crédito. Vocês, então, não acreditam que teremos esse problema nesses próximos meses? Vocês acham que a Selic tem uma tendência a uma subida temporânea depois de uma queda? Isso não vai impactar a inadimplência? Qual é o cenário base do Banrisul para os próximos meses? Quando a gente trata de Selic, nosso cenário base é muito alinhado com o restante de mercado, atingido um pico de 12,25, e aí fica uma dúvida de quando que o Banco Central vai ter condição de poder retornar com a Selic, se no final desse ano ou ao longo do ano que vem, mas eu acho que a diferença é pouca. Eu concordo contigo com esse efeito da Selic, é um risco que se tem. No caso do Banrisul, eu acho que esse risco ele é muito mitigado, aí de novo, voltando ao meu ponto anterior, ao perfil da carteira. Tanto o crédito consignado, ele é naturalmente menos afetado a isso, como as demais linhas, tanto o agro, que tem um preço já mais baixo, com os recursos direcionados, como o próprio crédito imobiliário, a gente considera a nossa carteira de alguma forma, ou em grande forma, blindado a esse risco maior de curto prazo. Perfeito. Agora, a questão do cenário como um todo, Marcos. Esse ano vai ser um ano bastante turbulento, né? As previsões não são exatamente das melhores para a economia. Tem previsão de crescimento do PIB de 1%, tem previsão até de queda de 0,5%, né? É claro que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Em 2020 a previsão era de uma queda do PIB de 10%, no final caiu 4%, e o crescimento em 2021 era muito menor. No começo do ano foi quase 5%. No final do ano, esse ano, vamos ver o que vai acontecer, né? Qual que é o cenário básico com o qual o Banrisul está trabalhando, e o que esperar do ponto de vista de resultados para este 2022?
Perfeito. Nós divulgamos o nosso guidance de retorno sobre patrimônio líquido e ele é muito alinhado com o resultado de 2021. Olha o guidance aqui, ó. Um ROI na faixa de 9% a 13%. Carteira de crédito, 24, 29%. Tem uma projeção de seguir com o crescimento de carteira de crédito no mesmo ritmo do segundo semestre de 2021, mas em contrapartida esse aumento de Selic, ele ainda deve afetar a margem com crescimento só a partir da segunda metade do ano. E também a gente prevê uma expansão das nossas despesas, o que também está muito em linha com os demais bancos e muito em linha com o mercado, principalmente pela inflação de um pouco mais de 10% em 2021, que tu tens uma série de contratos e mesmo a própria questão do reajuste da categoria de servidores bancários, que acaba sendo atrelada à inflação e aí é pressão na veia. Claro. Por mais que tenha todo o controle, uma inflação de 10% ou acima de 10% no ano, tu tem reflexos ainda no outro ano. O cenário de PIB é muito em linha com o mercado, em torno de 0,5% ao ano. E só para terminar esse ponto, vocês então, essa questão de vamos assim, aumento de custos previsível, né, no setor bancário, a gente sabe que tem uns contratos que reajustam mais rapidamente e mais generosamente até, né, do que outros setores. Vocês acham que o Banrisul também vai adotar a estratégia de outros bancos maiores até, de reduzir o número de agências, se focar mais na questão digital? Quem sabe, aí até te pergunto, apostar também em outros serviços como o Super App ou Marketplace, como outros bancos de outras regiões do Brasil? E aqui eu quero abrir um comentário, evidentemente, né, que dentro desse processo de digitalização dos bancos, existe uma tendência de realinhamento justamente dessas estruturas bancárias que são as estruturas físicas. Isso aí é uma tendência que vem acontecendo quase em todos quase todo o segmento bancário. Então é de se esperar isso para que aconteça com o Banrisul. Isso pode reduzir custos, mas aqui uma chamada de atenção principalmente para quem tem fundo de investimento imobiliário e que está vinculado com agências bancárias. No caso, existe fundo de investimento imobiliário que está atrelado com agências bancárias do Banrisul. Então, muita atenção aqui. Nós aqui no canal não tratamos de fundos de investimentos imobiliários, mas caso você tenha esse vínculo com o banco por conta disso, muita atenção nesse momento. Vocês vão continuar com uma estratégia um pouco mais conservadora? Bom, esse movimento o Banrisul já vem tomando, não é desse ano. A gente pegar desde 2019, eu faço essa quebra porque quando nós estamos, essa administração está à frente do banco, nós já fechamos mais de 70 postos, né? E talvez fechar não é o termo certo, é reestruturar nossa rede de agências, verificar eventuais sombreamento de estruturas físicas e estimular e tornar nossos canais digitais, vamos chamar assim, cada vez mais amigáveis e cada vez mais simples para o cliente fazer negócios. As transações em canais digitais já vem crescendo num ritmo muito forte. Claro que a pandemia, de alguma forma, ajudou e acelerou essa transformação. Hoje, cerca de 80% das nossas transações não são feitas na agência, são feitas em canais digitais, que é muito em linha com os principais players do setor bancário. Super App, porque não, vai ficar uma tendência, os bancos digitais vêm tendo excelentes experiências, trazendo excelentes experiências para os clientes. Eu acho que toda a indústria bancária vai caminhando nesse sentido. E o Banrisul, então, vai nessa direção também, vai conseguir nessa direção? Não tem como ser diferente. Perfeito. Então, daqui a um tempinho eu quero conversar também com o CEO do Banrisul para falar da parte mais operacional. Com você, Marcos, vamos ficar nos números, mas eu estou curioso agora de saber sobre esses detalhes operacionais, né? Bom, deixa eu ver se temos um tempinho para uma última pergunta. Temos um tempinho sim. Marcos, só para terminar a questão dos dividendos do Banrisul. Banrisul é uma empresa totalmente boa dividendeira, né? Vocês acabaram de anunciar um pagamento de juros sobre capital próprio poucas semanas atrás. Qual que é a previsão para este ano, considerando o ótimo resultado do lucro em 2021? O que esperar na distribuição de dividendos? Lembramos para o nosso público, são atrelados aos resultados passados, então demora 6 meses, 8 meses, 9 meses para distribuir os lucros passados. O que esperar, o que o acionista do Banrisul pode esperar em termos de dividendos, e proventos geral, dividendos e juros sobre capital próprio do Banrisul nesse 2022? Então aqui, antes que ele comece a comentar sobre isso, importante o que foi dito já dentro da pergunta, porque o reflexo ele fica entre 6 e 8 meses para que isso se torne aparente para os acionistas do banco. Mas todas as informações até aqui são muito interessantes do ponto de vista do que a gente tem de expectativa para o exercício de 2022. O Banrisul tem uma estratégia muito clara e consistente, digamos assim. Desde que ele retornou, veio à Bolsa, a gente chama de re-IPO lá em 2007, nós vemos mantendo a estratégia do pagamento dos 25% legais, mais um extraordinário de 15%, totalizando uma distribuição de 40% do resultado, e eu não vejo alteração, não vejo mudança para 2022, para os próximos anos. Ou seja, a gente pode esperar a mesma consistência na distribuição de dividendos. Perfeito. Então, acho que vai deixar muita gente feliz na Bolsa de Valores entre os acionistas do Banrisul. Gente, infelizmente, nosso... Então é isso, né? Do ponto de vista de proventos, o banco adota já desde 2007, no seu re-IPO, onde ele faz isso. 25% é o que tem a previsão estatutária e depois os outros 15% são de investimentos que são feitos ao longo, né, do próprio exercício, totalizando aí 40% em relação ao seu lucro líquido, que é o que a gente vem trabalhando aqui justamente nas nossas estimativas para fazer os nossos aportes no banco. O tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Marcos Taffen, CFO do Banrisul, por ter estado...
Então, aqui para nós finalizarmos as nossas expectativas em cima dos nossos estudos feitos pelo banco, veja que a gente utilizou aqui o crescimento médio composto, em especial aqui para o lucro líquido. Então, a gente fez uma estimativa extremamente conservadora, onde a gente entende que vai haver uma redução. Mas isso aqui não vai acontecer de fato, né? Isso aqui é uma estimativa, porque a gente fica conservador, a gente joga o nosso preço teto lá para baixo e a gente começa a entrar no banco com uma margem, um espectro de segurança muito maior. Eu acredito que o banco vai ultrapassar com muita tranquilidade 1 bilhão no seu lucro líquido. Mas veja que mesmo assim, considerando a possibilidade de uma redução, veja que a nossa expectativa aqui do banco é de 93 centavos. Eu acho que vai ser superado isso aqui com muita tranquilidade, porque entendo que este valor que nós estimamos está muito abaixo e com isso vai dar o reflexo dentro do nosso preço teto. Então, para nós que fizemos um investimento apropriado justamente com esse nosso estudo conservador, eu acredito que nós vamos colher muito bons frutos para o Banrisul no exercício de 2022. Independentemente dessa entrevista ou do nosso vídeo, observe aqui que no dia de hoje é dia 9 de 2 de 2022, a ação preferencial do Banrisul classe B vem subindo aqui perto dos 4,75%, onde a ação já trabalha aqui em 10,62, lembrando que a nossa última compra foi em R$ 9,95. E assim concluímos então que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul continua ainda como uma belíssima opção e vamos continuar investindo sempre que houver o recurso disponível e que estiver bem abaixo do nosso preço teto, que nós já calculamos aqui no banco e está disponível inclusive a tabela que faz o comparativo de bancos lá no nosso canal aqui do Instagram, mh.investir. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se sim, o seu like é importante, até o dislike nos interessa. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, eu peço encarecidamente que considere a sua inscrição, faça o seu comentário, a sua pergunta, que a gente responde muitos dos conteúdos que são postados no canal, e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu os tiver postado.